Olá, hoje eu vou falar sobre esta foto que está viralizando na internet de um artigo que mostra uma senhora que usou filtro solar na face durante 40 anos e não aplicava no pescoço, mostrando a diferença do nível de envelhecimento. Eu preparei uma apresentação, a qual eu vou compartilhar com vocês. Esta é a foto, né? E eu gostaria de comentar sobre esse nível de envelhecimento. De fato, o sol é um grande vilão, né? Então, nós percebemos aqui uma diferença muito significativa do nível de envelhecimento da pele protegida pelo filtro solar e da pele que não foi protegida pelo filtro solar ao longo dos anos. Fato é que eu sempre falo isso há anos nas aulas, que o sol é um grande vilão, né? Eu sempre apresento esta imagem das gêmeas americanas, onde a irmã, aqui do lado esquerdo, foi criada na cidade, com pouca exposição solar, e a irmã gêmea, do lado direito, foi criada numa fazenda, com muita exposição solar. Se analisarmos o nível de envelhecimento da pele entre as irmãs, percebemos uma diferença significativa, de aproximadamente uns 20 anos. Como pode duas gêmeas que nasceram no mesmo instante, praticamente, ter uma aparência mais velha de uns 20 anos aqui, né? Uma outra foto que eu sempre mostro nas aulas é essa do caminhoneiro americano. Este senhor dirigiu o caminhão a vida toda e no lado da face que ficava para a janela do caminhão, recebendo a incidência solar, ele também teve um nível de envelhecimento potencializado e percebemos uma diferença significativa. Aqui é totalmente diferente do caso das gêmeas, que são duas pessoas diferentes, distintas, uma criada num lugar, outra criada em outro lugar. No caso deste senhor, o rosto é um só, a pele é única, né? Mas nós percebemos que a face do lado direito envelheceu cerca de 20, 30 anos a mais do que a face do rosto que ficava para dentro do caminhão. Eu fiz uma montagem espelhando a face. Então, eu peguei o lado menos envelhecido e dupliquei. Se ele não tivesse exposto ao sol, ele, nesta idade, apresentaria esta pele nesse estado de envelhecimento. E se ele, dupliquei o lado que teve a exposição solar, se ele tivesse se exposto de maneira uniforme ao sol, o nível de degradação e envelhecimento seria desta forma, não é? Portanto, nós percebemos assim uma ação muito forte de degradação solar, com o consumo de colágeno, com rugas e sulcos profundos. Percebemos nesse lado do envelhecimento um espessamento epidérmico. Nós percebemos uma pele muito grosseira comparado ao lado que não recebeu esse sol. Nós percebemos uma epiderme mais fina, um nível dérmico de colágeno muito mais intensificado. Nós percebemos um volume dérmico aqui intenso. Aqui essas rugas, esses sulcos mais profundos, demonstra o consumo do colágeno pela ação solar, pela degradação solar. Aqui são imagens aleatórias que eu peguei na internet, demonstram senhoras orientais, também com exposição solar, sem cuidado com a pele, senhoras que trabalhavam na lavoura durante a vida toda, com exposição solar intensa, nós percebemos aqui o nível de envelhecimento muito acentuado comparado a um oriental que não se expõe ao sol. Aliás, uma das peles que menos sofre degradação solar são os orientais e os pretos, né? Evidentemente, quando um oriental ou um preto apresenta um cabelo branco, nós perguntamos a idade, já está com uma idade avançada, diferentemente dos ocidentais, que precocemente já iniciam o processo de envelhecimento, tanto capilar quanto cutâneo.
Então, aqui a exposição solar, ela, ao longo dos anos, ninguém toma sol num final de semana na piscina e na segunda-feira apresenta esse nível de envelhecimento, não é verdade? Mas ao longo dos anos nós temos a presença de queratose, um excesso de depósito de queratina sobre a epiderme, pela perda da capacidade natural de descamação, um consumo de proteínas dérmicas bastante expressivo, manifestado por rugas profundas, pela ausência de conteúdo dérmico, nós percebemos uma pele mais fina, mais delgada, né? Manchamento, nós percebemos alteração na coloração, com a formação de manchas típicas do envelhecimento. Aqui, claro, não é um antes e depois original, mas essa imagem, ela nos faz parar para pensar na importância do filtro solar, na importância da proteção. Eu digo que atualmente o filtro solar já poderia até mudar de nome, porque ao irmos dormir, por exemplo, todo mundo leva o celular. A luz do celular, ela também emite radiação. Essa incidência da luz sobre a face também poderá acelerar o envelhecimento, provocar a formação de manchas, até mesmo melasma. Não só isso, a própria luz branca do ambiente, nós sabemos que também emite radiações que mancham a pele, que também aceleram o envelhecimento. Portanto, eu digo que filtro solar deveria mudar de nome, deveria de ser um produto protetor contra radiações e usarmos praticamente o tempo todo, tanto na exposição solar quanto na exposição à luz. Hoje nós temos produtos que protegem de a proteção do raio ultravioleta B, que é aquele que atinge a epiderme superficial, que causa melasma, alteração na coloração, que é o famoso FPS. Nós temos produtos que protegem contra a radiação ultravioleta A, que é uma radiação que atinge a pele mais profundamente, que atinge a derme, que inclusive é o motivo de preocupação dos dermatologistas, porque já se sabe que é um grande fator causador do câncer de pele. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia conseguiu fazer com que filtro solar fosse incluído como EPI para profissionais que atuam expostos à radiação solar, para prevenir o câncer de pele. E temos também produtos que protegem da luz visível, né? Dessa luz emitida pela lâmpada, emitida pelo celular, que eu acabei de comentar. Portanto, é fundamental a proteção da pele para uma pele saudável. Claro, não são só esses fatores, a exposição às radiações, que aceleram o envelhecimento. Esse aqui é um outro caso de gêmeas americanas, que apresentam 61 anos de idade, onde a gêmea que está à direita era fumante e a gêmea que está à esquerda também não era fumante. Uma se expunha mais ao sol, a outra não. E aqui nós percebemos que essa gêmea apresenta um nível de envelhecimento muito mais acentuado do que essa outra irmã. Então, nós temos a característica da pele apresentando rugas, sulcos profundos, bem demarcados, um espessamento epidérmico, nós percebemos uma pele mais grosseira, nós percebemos muitas alterações da coloração da pele, e isso causado também pelo consumo de cigarro. Nós percebemos aqui que ela começou a fumar desde os 16 anos. Nós percebemos uma diferença gritante também no envelhecimento entre essas duas gêmeas. Portanto, vários fatores levam ao envelhecimento. Exposição solar, mas também exposição ao frio. O frio também acelera a degradação cutânea, né? As alterações bruscas de temperatura,
Poluição. Hoje nós temos vários cosméticos com protetor da exposição aos agentes químicos emitidos na poluição. O fumo, né, o cigarro, eu acabei de mostrar para vocês uma imagem do quanto o cigarro envelhece a pele, né? Principalmente nessa região aqui ao redor do lábio, né? Na região do músculo orbicular dos lábios, onde nós temos a formação de linhas de rugas muito profundas e demarcadas, né? Na verdade, o contato com a fumaça do cigarro nessa região aumentando a exposição a substâncias químicas, acelera o nível de degradação. E não só isso, hábitos como álcool, uma alimentação ruim, não saudável, também aceleram o envelhecimento. Nós envelhecemos durante anos, ninguém fuma um cigarro, ou se expõe ao sol no final de semana, ou come um hambúrguer e uma batata frita no final de semana, e na segunda-feira apresenta um nível desse de envelhecimento. Isso é um hábito, isso é uma exposição constante, e essa degradação ela ocorre durante um tempo longo, né? E muitas vezes o paciente vem ao consultório acreditando que naquele estágio de degradação cutânea, naquele nível de envelhecimento que ele se encontra, proporcionado por hábitos durante anos, que com uma sessão de botox nós vamos resolver o problema dele de envelhecimento. Porque todo mundo, quando chega no consultório, a primeira coisa que ele procura é: doutora, vim fazer um botox. Como se o botox fosse, assim, a salvação do envelhecimento. Envelhecimento não se trata com uma sessão de botox. O segredo do tratamento do envelhecimento é o gerenciamento, tanto de maneira intrínseca como de maneira extrínseca. De maneira intrínseca, nós fazemos a análise do metabolismo do paciente e prescrevemos produtos que cercam os pilares do envelhecimento. Sobre os pilares do envelhecimento, eu gravei um vídeo sobre isso. E desta forma, nós vamos tratar de dentro para fora, prescrevendo nutracêuticos, combatendo esses pilares de degradação, fazendo com que o metabolismo se reordene, produzindo então as substâncias, as proteínas da pele e minimizando esses sinais do envelhecimento. Da mesma forma, através de uso de cosméticos, nós podemos trabalhar de maneira extrínseca, tratando a pele de fora para dentro. O uso de cosméticos diariamente em home care, no cuidado da pele, é fundamental. Desde a higienização inicial, a hidratação. Nós sabemos que, ao envelhecermos, a nossa pele perde muita hidratação. E a desidratação cutânea também acelera os níveis de envelhecimento. Então, trabalhar com um hidratante correto, com modulação inflamatória, trabalhar com a fotoproteção. Nós vimos nessa apresentação o quanto que o sol é o vilão do envelhecimento. Trabalhar com produtos, eu adoro os peptídeos, fatores de crescimento, que ajudam o fibroblasto a produzir o colágeno. Trabalhar até mesmo com a prescrição de colágeno via oral, né, para reposição de nutrientes fundamentais para a pele poder trabalhar e construir isso que o tempo vem degradando ao longo dos anos, porque ninguém dorme com 20 anos e acorda com 50, 60, 70. Esse envelhecimento, ele levou um tempo, essa degradação, ela levou um tempo para acontecer. Da mesma forma, é o tratamento. O segredo do tratamento estético é o gerenciamento. No consultório, nós utilizamos vários recursos também que nos permitem tratar esse envelhecimento. O microagulhamento, que é uma técnica fantástica de recuperação dérmica, sabendo trabalhar com o microagulhamento. A própria intradermoterapia, um recurso que injetamos substâncias na pele
para produzir colágeno, gerenciar a pigmentação, para promover a hidratação, o uso de bioestimuladores, o uso dos fios de PDO, que são bioestimuladores sólidos, e também podemos reposicionar o tecido que tende a ceder, né, numa flacidez natural no processo de envelhecimento, o uso do ácido hialurônico para um retoque fino da face, nada de muitas seringas deformando a estrutura facial, e até mesmo o uso da toxina botulínica como um aliado, promovendo o relaxamento muscular, minimizando então as rugas de expressão. Todo esse conjunto não se faz em uma sessão, não se faz em duas sessões. O ideal é promovermos um tratamento a longo prazo, e eu digo, na estética, não tem alta. Né? É diferente de você procurar, por exemplo, quando você tem uma gastrite, que você vai a um médico, um gastro, faz os exames, detecta a gastrite ali num determinado ponto do teu estômago, o médico faz uma prescrição de produtos para tratamento e vai gerenciando essa gastrite, e de repente essa gastrite está curada e o médico fala, você está de alta, você está curado. No processo de envelhecimento não existe alta, então não adianta você tomar um frasco de cápsula de silício e parar. Não adianta você tomar colágeno por um mês e parar. Você não pode esquecer que o nosso corpo, ele não para de produzir essa substância, né? Então, é um constante trabalho em consultório, com um apoio e uma dedicação do paciente na sua casa. Então, pense bem, quando o assunto é envelhecimento, vamos pensar num tratamento a longo prazo, vamos pensar num gerenciamento do envelhecimento, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima.